Olá pessoal, bem-vindos de volta. Essa é a nossa aula 7. A gente vai falar um pouquinho sobre as estruturas de repetição em si. Na aula anterior a gente viu um pouquinho das estruturas de decisão, ou também chamadas de estrutura de seleção, onde a gente pode escolher o caminho, por assim dizer, para onde que vai o fluxo de código ali a ser executado. Por isso acaba sendo chamada de estrutura de seleção ou de decisão, que você pode decidir ali, faz A ou faz B, em função do bloco de código. Hoje a gente vai ver um pouquinho da estrutura de repetição em si. Pensa, por exemplo, que eu tenho um bloco de código que a gente começa e vai até o fim executando apenas uma vez. É o que a gente já fez bastante nas aulas anteriores. Ou seja, uma sequência ali de operações que a gente executa do início ao fim, apenas uma única vez. Por outro lado, existem vários problemas que a gente precisa fazer a mesma coisa mais de uma vez. Por exemplo, considerando, por exemplo, que você tem aqui três notas para ser obtidas pelo usuário ali, feito a média delas e depois imprimir essa média ali. Por exemplo, média das três notas do aluno. Beleza. Fiz isso para um aluno, considere agora que você vai ter que fazer para a turma toda. No caso, 50 alunos. Se a gente for fazer isso com o que a gente tem até agora de ferramenta, por assim dizer, que seria as variáveis, os nomes delas, por exemplo, os tipos delas, inteiro, float, char e tudo mais, printf, scanf e a estrutura lá de decisão. A gente, considerando isso por enquanto, a gente teria que repetir esse bloco de código aqui para todos os alunos. Por exemplo, primeiro aluno e depois em meio que repetindo o resto do código. A única coisa que não repetia era a primeira parte aqui do float, que a gente está criando as variáveis. Não aceitaria você criá-las de novo. Nesse caso, eu não preciso criar, por exemplo, nota para o segundo aluno, porque eu posso utilizar as mesmas. Eu não vai me pedir informações do primeiro aluno, por enquanto. Depois, no futuro, eu posso, por exemplo, pedir calcule a média geral da turma, alguma coisa do tipo. Aí eu vou ter que ficar repetindo aqui, por exemplo, a impressão para digitar as notas, pegar as notas, calcular e depois imprimir a média desse aluno. Depois para o aluno 3, 4, 5, assim vai até 50. Considerando que eu tenho aqui, por exemplo, uma, duas, três, quatro linhas, multiplicada aí por 50, já dá um bocadinho de código. E fora as outras que tá aqui, seria aí no mínimo umas 200 linhas ou mais de código. Para isso acaba fazendo muito sentido a gente repetir o mesmo código. Ou seja, não que adianta eu programar ali, mas eu vou ter que ficar dando Ctrl C, Ctrl V em um bloco de código quase igual, mudando alguma coisinha ali no meio. Com isso, o código nosso ficaria muito grande, sem falar que ficaria complicado eu analisar e procurar erros nesse código. Ou se eu fosse desenvolver um fluxograma para esse cara, ficaria muito complicado. Ou seja, ficar ali, faça a decisão, imprime, faz a decisão, imprime. Repetindo a mesma ideia várias vezes. Para isso, a gente tem algumas estruturas ali na linguagem C e várias outras linguagens. Para quem está pensando em aprender outra linguagem depois, a ideia é que vocês utilizem esse conhecimento já base, por assim dizer, para facilitar muito depois na aprendizagem de outra linguagem. Pode pegar, por exemplo, C++, Java, Python. A maioria dessas linguagens tem esses comandos que a gente está vendo, por exemplo, if, else, e os comandos que a gente vai ver daqui para frente. Por exemplo, essas estruturas de repetição. Aqui no caso a gente tem essa estrutura de repetição dedicada para repetir um bloco de código, para fazer ali
até que determinada condição seja atendida. A gente tem estrutura de repetição, laço de repetição ou comandos de iteração ali. Repetição, no caso, é repetir aquele pedaço, o laço seria aquele bloco de código, e iteração acaba sendo uma execução ou um passo lá, passando por todas as etapas. Nesse caso, a gente tem uma condição de parada, ou seja, execute esse código, repita esse código, até que determinada condição de parada seja alcançada. Assim, a gente tem ali umas estruturas que, para as de seleção, alteram o fluxo, ou seja, a gente pode fazer, vai para um caminho ou por outro, mais ou menos como se fosse, eu estou numa rodovia e encontro ali dois caminhos para seguir. Por exemplo, não consigo seguir mais reto, tenho que virar para a esquerda ou para a direita. Já aqui as estruturas de repetição seria mais ou menos você dar a volta num processo e voltar no início e continuar executando ele. A gente tem ali 3 tipos delas, por assim dizer, ou 3 estruturas, uma com teste no início, uma com teste no final. Essas duas são bem parecidas, mas muda um pouquinho no uso delas ali. E a terceira com variável de controle embutida. Essas 3 são muito facilmente encontradas em outras linguagens. Para falar que quase todas as linguagens utilizam elas de algum modo. Nesse caso aí, a gente, quando fala dessas estruturas de repetição e laços de repetição, a gente tem alguns pontos interessantes ali para ser analisado. A variável de controle, incremento, decremento, interação e os nossos loops lá, que são os nossos laços. Beleza, variável de controle ali é, na maioria das vezes, alguma condição, uma expressão lógica, algum teste que a gente busca ali enquanto ele for verdadeiro ou para alcançar algum objetivo. No caso, essa variável de controle a gente geralmente inicializa antes do bloco de código que vai ser repetido e inicializa com o valor ali para a gente começar a trabalhar com ela. Pode ser chamada também de uma variável ali que você utiliza de flag ou de controle de fato para controlar quantas repetições você faz. E vai atualizando ela dentro do bloco de código lá. Pensa, por exemplo, que você tem uma variável, sei lá, conte, por exemplo, contagem de fora, você inicializa ela com 1 e quer que o código, aquele bloco de X de código lá, repita 10 vezes. Aí, cada vez que ele executar uma vez lá dentro, você incrementa essa variável. A gente vai ver mais para frente o que é incremento, no caso. Nesse finalzinho da execução, lá no finalzinho a gente aumenta. Incrementar é aumentar, no caso aí, o valor da variável. Essa variável, o objetivo dela, por exemplo, nesse caso de 10 vezes, é que quando ela chegar em 10, o meu laço de repetição aí termine e eu continuo executando outros códigos ou outros blocos de código que eu tiver abaixo aí desse laço. Geralmente a gente utiliza números inteiros ou reais aí. A maioria das vezes pode-se dizer que são números inteiros para fazer ali o controle do laço. Fica mais tranquilo trabalhar com inteiro. Mas você pode utilizar outros tipos de dados também. Aqui, por exemplo, a gente vai ver um pouquinho do incremento. Eu posso trabalhar ali, por exemplo, com inteiro, int i, que o pessoal até brinca bastante. Quando vai fazer esses laços de repetição, das variáveis mais utilizadas é o i, j e o k. Talvez por insequência, mas a maioria das vezes se utiliza o i. Aí, por exemplo, eu criei uma variável int i, inicializei de 1. Toda vez que eu passar ali, executar o loop, eu faço um incremento aqui de i recebendo 1. Quer dizer que ele já fez, teoricamente, já fez uma execução do meu laço lá. Eu posso fazer um decremento também, que seria remover o valor da variável. Nesse caso aqui de 3, mas eu poderia ser de 1, 2, depende aí da execução do nosso algoritmo, do que ele está tentando resolver ali. A iteração aí
Pode ser laço, pode ser repetição. Da ideia é que a gente executou aquele bloco de código lá uma vez. Do início ao fim, do início ao fim, quer dizer que ele fez aí uma iteração completa do nosso código, ou uma iteração de fato. Nesse esquema de estrutura de repetição, no C a gente tem o while, a gente pode traduzir por enquanto, o do while, que seria faça enquanto, e o for, que a gente pode traduzir por repito, alguma coisa assim do tipo, as quais permite a gente executar os blocos de código lá, de 0 a n vezes. Para a gente fazer esse controle ou desvio em algum momento, a gente tem o break e o continue. O break a gente viu lá no switch, que quando ele está executando, quando chega no break, ele sai do laço mais interno, da execução mais interna. Por exemplo, está executando, chegou no break, ele vai terminar a execução ali e sair daquele laço mais interno. Se eu tivesse dois laços aí de repetição, por exemplo, um mais externo e um mais interno, ele chegou no break, ele sai desse mais interno e continua do mais externo. Já o continue acaba sendo um pouquinho diferente. Eu estou na execução, por exemplo, aí está no laço de repetição 7. Aí, lá eu faço um testezinho, só por exemplo, quando tiver no laço de repetição 7, ele vai executar o continue. O continue, ele meio que vai ler, executar o continue ali e ignorar o resto do código para aquela execução. Ou seja, continua a execução no próximo. Não faça mais nada para baixo dessa execução. É mais ou menos a ideia do break, só que em vez de completamente sair do laço, ele meio que só continua a execução pro próximo. Pula essa parte aí dessa execução. A gente pode brincar com uns exemplozinhos bem interessantes. Por exemplo, fazer uma aqui bem rapidinho. Aqui A.C. Aqui o include. stdio.h int main. Opa. Abre e fecha. Int i. A gente vai ver daqui a pouquinho o esqueminha do while aqui. Eu vou colocar um aqui. I menor que 10. Beleza. E vai receber 1. Aqui eu criei o i, inicializei ele. Aqui vai só imprimir e passo %d fecha i. Só vai imprimir o valor de i. Aqui eu vou colocar if i igual a 5 break. Esse código aqui, se eu executar ele, pelo que a gente já aprendeu, a gente não aprendeu o while ainda, vai aprender nessa parte agora. Mas eles, pegando por base, sem aprofundar por enquanto, ele só repete esse laço até ali, enquanto for verdade. Vou compilar esse cara. Aumentar aqui. Printf. Printf. Isso. Executar ele. Opa. Aqui a gente teve um erro básico. No caso, eu esqueci de incrementar a minha variável de controle. Se eu não incrementar ela, ele vai ficar imprimindo ali o mesmo valor para sempre. Apagar aqui. E vi lá que é interessante eu colocar um /n aqui também. Vamos lá, compilar esse cara e executar. Olha, imprimiu de 1 a 5. Se eu comentar esse cara aqui, ele vai executar as minhas 10 vezes. Opa, compilar e executar. Tá de 1 até 9. Já que eu coloquei aqui menor que 10, ele vai executar até 9. Se eu colocar menor ou igual, ele vai executar de 1 até 10. Beleza. E agora eu vou tirar o meu break. E no lugar do break, eu vou colocar continue.
Apagar um espacinho aqui para ficar indentado direitinho. Vocês podem ver que está no mesmo nível, printf com if, e esse carinha aqui da frente com um espacinho para frente. Como só tem uma linha, eu não preciso colocar o abre e fecha chaves aqui, mas acaba sendo interessante para no começo você não esquecer. E é interessante que o seu editor consiga colorir as partes interessantes, por exemplo, do texto aqui, reconhecer abre e fecha chaves. Aqui em cima, por exemplo, eu poderia colocar um aqui para facilitar ainda mais. Limpar essa linha aqui, tirar esse espacinho branco, salvar. Agora, se a gente executar ele não vai imprimir. Opa! Vamos ver, continue, igual a 5. Por causa que eu coloquei esse carinha aqui no final, ele vai pular para o próximo passo. Ou seja, ele vai imprimir, pular para o próximo passo e não incrementar. Eu vou colocar aqui antes para ele incrementar para a gente. Vai imprimir, melhor ainda. Vou colocar cá no início. Colocar para iniciar de 0. E mandar esse carinha executar. Como ele estava mandando continue ali, ele nunca incrementava. A gente tem um carinha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza, tá imprimindo todos. Isso porque o continue tá cá no finalzinho. Mas se eu vier cá, jogar esse carinha, nosso printf lá, só para ver se ele tá fazendo realmente alguma coisa lá depois do nosso continue. Vamos ver agora. Compilar, executar. Aqui, ele tá começando de 0, lá de fora, mas aqui dentro eu já coloco ele valer 1. Na hora que ele entrou, já incrementei ele. Só para ele não ficar dando o loop lá, o famoso loop infinito, que ele fica imprimindo 5 para sempre, já que ele não estava incrementando antes o valor de i. Agora eu testo se o i é 5, se o i for 5 ele continua, ou seja, para a execução do laço aqui e volta cá em cima e começa o laço de novo, a execução. Aí a gente pode ver lá como resultado que ele imprimiu de 1 a 4, pulou o 5, que é o nosso aqui, o nosso teste, o igual a 5, e depois 6, 7, 8, 9, 10, 11. Que no caso aqui, menor ou igual, só que como ele começou de 0, aí ele incrementou 1 e conseguiu executar até o 11, porque ele testa só na hora que volta. Se eu colocasse só o 10 ali, melhor, menor ou igual, ele conseguia imprimir o 10 também, porque tem um incremento aqui dentro. Por exemplo, ele entra com 10, aí incrementa, vira 11, aí imprime aqui embaixo que está com 11. São as mudanças que a gente fez aqui. É interessante vocês brincarem com esse carinha, lembrando que o break ele sai do laço. Por exemplo, se fosse um break, se eu colocar um break aqui, ele vai imprimir de 1 até 4 e sair. A gente pode até trocar rapidinho aqui, salvar, compilar esse cara e executar. Se a gente imprimiu de 1 a 4, saiu do laço. Como a gente só tem esse laço aqui, não tem mais nada no código, ele já para de executar. Já o continue, ele não executa aquela vez lá que a gente colocou continue. Lembrando que é importante você colocar uma condição nesses caras. Por exemplo, lá no switch é depois que a gente executou todo o código. Aí dá um break, quer dizer que ele não precisa passar para os outros cases. Nesse caso aqui eu fiz um testezinho pro if, com um if aqui para executar o break. Continue. É importante colocar uma condição também. Nesse esquema a gente vai ver um pouquinho do incremento para incrementar as variáveis dentro do loop e umas atribuições aí mais rápidas. A gente tem o incremento, no caso adiciona 1. Para facilitar, na linguagem C e várias outras, a gente tem mais, que é o incremento de 1 para a variável que a gente está trabalhando. A gente tem o pré-incremento e o pós-incremento. Depende aí na ordem que está fazendo o incremento. Os dois incrementam 1 na variável no final. Só que eu fizer o pré, no caso,
colocar aqui mais i, por exemplo, ele incrementa 1 na variável e depois usa o valor dela na expressão, no que tiver ali para frente. Já o pós-incremento, ele utiliza o valor da variável atual, o i, por exemplo, e soma ali mais para continuar executando. E o decremento é a mesma ideia, menos menos, tem o anterior e o pós, o pré e o pós. O decremento aqui, ele decrementa antes, depois utiliza, e o outro utiliza e depois decrementa. A diferença deles. Aqui a gente pode ver mais ou menos uns exemplozinhos com esses caras e combinação com outros. Aqui primeiro a gente viu os dois iguais para incrementar um, ou melhor, mais, os dois símbolos iguais de mais para incrementar um, menos para decrementar um. Aqui a gente tem uma combinação dos outros operadores. Mais igual é o mesmo que repetir o valor, a expressão A, por exemplo aqui, A mais igual 5, você vai repetir o anterior, ao mais aqui, jogar do outro lado, fazer ele mesmo receber o que está sendo recebido. Incremento seria um incremento de 5 aqui, ou aqui um decremento de 5, ou aqui uma divisão por 5, ou melhor, uma multiplicação por 5, uma divisão por 5 e um resto de divisão por 5. Vocês não precisam utilizar essa expressão aqui, mas é interessante saber, ou se porventura utilizar ou brincar um pouquinho com esses caras acaba sendo interessante. Por exemplo, aqui, se eu considerar 5 como meu valor inicial, 5 mais 5 dá 10 de resultado. E o 5 menos 5 tem o 0 de resultado. 5 vezes 5, 25. 5 dividido por 5, 1. E 5, resto da divisão por 5, dá 0. Aqui a gente tem uma ordem de prioridade, qual vai ser executado primeiro. No caso aqui, a gente tem os incrementos. Geralmente, se você colocar eles todos em uma sequência, isso aqui pensando que estão todos os valores em uma expressão. Vem o pós-incremento primeiro, para incrementar o valor lá para ser usado. Depois tem a negação aqui, tem o pré-incremento, positivo ou negativo, a inversão de valor unitário ali. A gente tem logo depois multiplicação, divisão e o mod para o resto da divisão, soma e subtração, os operadores relacionais, igualdade e diferença, o e aqui, o ou, e todos os complementos ali, inclusive atribuição. Esse aqui acaba sendo a maioria que a gente utiliza no C. A maioria das expressões ou combinações de operadores. Não precisa saber essa ordem aqui. Ela acaba sendo mais para, se porventura você está tentando encontrar ou resolver algum problema utilizando expressão, talvez dê uma olhadinha. Mas você não precisa saber eles não. A ordem aqui não. Mas acaba sendo interessante. A gente tem aí, inicialmente, para trabalhar de estrutura de repetição, o while e o do while. Ou seria um enquanto ou faça enquanto. Esse aqui, no caso, geralmente são utilizadas por um número indefinido de repetições, quando eu não sei quantas vezes eu vou precisar repetir. É claro que pode ser utilizado aqui se eu souber a quantidade de vezes também, mas geralmente ele é utilizado para número indefinido de vezes, quando eu não sei mais ou menos quantas vezes vai ser executado. Pode ser 10, pode ser 100, mas eu não sei mais ou menos quando vai ser utilizados. Nesse caso aqui, eles têm uma pequena diferença, mas acaba sendo bem importante. É o momento que vai ser executado o teste ali, verificar a condição de parada. O while é no início, o do while é no final. Aqui a gente tem a teste no início, que seria o while, que seria a ideia do enquanto, verifica a condição e enquanto ela for verdadeira, execute todas as instruções que tiver aqui dentro. O do while, ele acaba sendo execute uma vez, pelo menos, e no final testa. Nesse caso aqui, se a condição for verdadeira, ele entra e executa todas essas instruções aqui dentro. Depois ele volta cá em cima, testa a condição de novo e continua executando.
Se a condição passar, for verdadeira, ele executa o bloco de código aqui dentro. Volta lá em cima, testa a condição, se passar, continua executando. Com isso, acaba sendo bem fácil da gente criar um programa aí que nunca termina. Ou seja, com um loop infinito aí, ou um pequeno vírus, por assim dizer, que ele executa e nunca termina. Fica lá executando, imprimindo qualquer coisa do tipo, fazendo uma continha, gastando recurso lá e nunca vai terminar. Se em algum momento essa condição aqui se tornar falsa, ele termina esse loop aqui e sai do laço. Nesse caso aqui, a gente tem a condição de nunca executar essas instruções. Se porventura, na primeira vez que for fazer o teste da condição, a condição der false, ele nunca imprime nada, nunca executa nada aqui dentro. Por exemplo, essa instrução nunca vai ser executada se a condição aqui na primeira vez for falsa. Aqui a gente tem um teste. Eu tenho lá duas variáveis, x com 1 e y com 5. Enquanto o x ali for menor que o y, ele vai executar essas três linhas de código aqui. No caso, a primeira vai fazer um incremento de 2 no x e o y vai fazer um incremento de 1. Aí é interessante fazer um testezinho de mesa para ver como é que vai discorrer esse código. No caso aqui, por exemplo, enquanto o x for menor que o y, executa. Beleza. Primeira vez, 1 vai ser impresso 1 e 5. Depois o x passa a ser 3 e o y passa a ser 6. Aí ele volta lá em cima e pergunta: 3 é menor que 6? Sim. Então imprime aqui 3 e 6 e continua. O 3 aqui vai virar 5 e o meu 6 vai virar 7. Vou lá em cima de novo, passo no teste. O meu 3 aqui, no caso, que era 3 antes, virou 5. Então 5. E o 6 aqui era 6. Deixa eu ver. 1, depois 3, depois 5. 5. E aqui 6, 7, 5 e 7. Beleza. Aí depois do 5 e 7 a gente vai ter uma nova execução. Vai passar o 5 e o 7. Aí o 5 aqui vai se tornar 7. E o meu 7 aqui vai se tornar 8. Então vai imprimir depois, nesse caso aqui, 7 e 8. Depois executa de novo, faz o teste, 7 e 8 passou. E o meu x aqui vai imprimir 7 e 8. O x vai incrementar 2, vai para 9. E o y aqui que estava com 8 vai para 9 também. Aí depois ele vai voltar lá em cima. 9 não é menor que 9 e vai terminar. Um erro comum aqui é colocar um ponto e vírgula depois do while ali. Seria mais ou menos o esquema de um ponto e vírgula depois do if. Se você fizer isso aqui, while, ponto e vírgula aqui no final, esse bloco de código aqui do while não vai fazer praticamente nada. Esse bloco aqui embaixo do abrir chaves até eu fechar, ele vai imprimir isso aqui uma vez, mas não vai ter nenhuma repetição, porque o que seria teoricamente seu bloco de código foi terminado aqui com ponto e vírgula. Aqui a gente tem um exemplo das notas lá, do float lá, que começava, por exemplo, para uma nota. A gente, para replicar ele para várias notas, a gente adiciona um contador, o inteiro aqui, para contar a quantidade de notas. Lembrando que ele precisa ser incrementado lá no final, todas as vezes que eu precisar fazer, né, a execução do laço, eu incremento ele no final. Depois eu altero aqui para digitar as notas do aluno X. Aí eu posso aproveitar o contador para utilizar ele aqui na hora da impressão. Coloque ele aqui, digite as notas do aluno contador, no caso aqui do %D. Pega essa informação do contador, que de primeiro vai ser 1, depois 2, 3 e assim vai. Pego os dados, faço o esqueminha bonitinho. Na hora de imprimir, imprimo com o valor do contador para fazer as médias do aluno lá que ele está trabalhando no momento. Imprimo a média dele, depois incremento o valor dele, fecho o meu laço de repetição aqui. E no meu teste aqui, eu vou fazer contador, por exemplo, para aquele teste lá era 50, então contador menor ou igual a 50. Ele vai repetir isso aqui 50 vezes. É interessante para vocês copiarem fazendo um testezinho com ele,
e ver aí que ele vai repetir de fato 50 vezes. Você vai ter que colocar aí, no caso, as 3 notas 50 vezes para pegar todos os resultados. Com isso, a gente vai reduzir o código lá para mais de 200 linhas, para esse código aqui bem mais limpo e interessante de trabalhar. Aqui a gente tem um fluxograma utilizando a estrutura de repetição. No caso, o início e o fim do código, o contador com 1, aí depois inicializou o contador, faz o testezinho, é menor que 50. Se for, beleza. Insere as notas do aluno, manda mensagem lá para ele inserir as notas, calcula a média, depois a média lá apresenta a média do aluno, incrementa o contador e volta lá em cima para fazer o teste de novo. Se for menor que 50, assim vai. Lembrando que incrementar o contador aqui é um passo muito importante. Não deve ser menosprezado ou esquecido. Se porventura que o contador for maior que 50, ele termina o nosso programinha aí, vai para o fim lá. Se porventura eu quisesse modificar esse código, ali no caso para N alunos, como a gente faria? Dá uma pausadinha aí no vídeo e volta logo mais. Pensa um pouquinho. Considerando que a gente tem N alunos, eu preciso trocar o contador lá para N. Trocando o contador para N, eu não sei o N, aí eu tenho que pedir para o meu usuário digitar um N específico. Aí eu crio um N aqui, peço para o usuário lá quantos N ele quer e começo meu laço ali até N. Nesse caso aqui eu não estou testando o N, estou assumindo que o meu usuário ali não vai cometer nenhum erro. Com isso eu consigo executar tranquilamente. Mas se o meu usuário, por exemplo, executasse aqui menos 30 ou A, F aqui no contador, ou melhor, na hora que ele está pedindo a quantidade de alunos, nosso programa podia dar vários erros aí na execução. Por exemplo, colocar uma letra ou talvez colocar um número negativo. Um número negativo até funcionaria, não executaria nenhuma vez, mas uma letra poderia dar algum erro ali. Certo? Continua o resto do código, o mesmo esquema com o contador. Só incrementaria aqui para o usuário digitar a quantidade de alunos que ele quer trabalhar. Aqui, um exemplo para a gente percorrer. Escrevi um programinha que mostra todas as letras do alfabeto. A gente sabe fazer o loop, sabe a quantidade de letras. Agora é só percorrer. Aqui no caso, função principal, criou um int ali com 0. E ele vai repetir 26 vezes. Enquanto o i for menor que 26, ele vai imprimir e incrementar. E acabou o programinha. Na impressão aqui, ele vai imprimir o %C de caractere lá, um /n para ser nova linha, vírgula, um i mais o a. Aqui o i vai estar com 0. A gente pode aproveitar o printf para fazer operações, ou seja, quando eu quero imprimir um valor ali, esse valor aqui da soma vai ser impresso, ele não vai ser armazenado em lugar nenhum, ele vai ser usado só na hora da impressão. O i aqui vai estar com 0 na primeira vez, mais a. A vai ser um valor da tabela ASCII, por exemplo, lá 40, 32, não me lembro ao certo. Esse a minúsculo aqui no caso. Como ele está em aspas simples, vai somar 0 com o valor dele da tabela ASCII lá. E vai imprimir como caractere lá para a gente trabalhar. Aí na próxima vez que isso aqui executar, ou seja, ele vai incrementar aqui para 1, voltar cá em cima e imprimir. A soma de 1 com A vai dar um B minúsculo, depois soma aqui, vai dar 2 com um A minúsculo ali que vai dar C e assim vai. A gente vai incrementando esse cara aí até chegar no i igual a 25, passar beleza, e depois o i vai ser igual a 26 e vai terminar o nosso laço de repetição. Mais um exemplo para imprimir ali, ou melhor, escrever um algoritmo para ler números digitados pelo usuário, para ler apenas os números positivos e escrever o drobo neles. A gente tem uma condição para ser analisada, que no caso o usuário tem que digitar 2 números positivos.
a gente tem que analisar essa parte aí nessa condição. Ler o número e pegar o dobro dele se ele for positivo. Aqui no caso a gente tem programinha, pega o valor, um valor inicial de num, enquanto esse valor for maior que zero, já que a gente quer só números positivos, a gente imprime o dobro dele, que no caso é ele vezes 2 ali. Depois a gente pede um valor de novo. Aí o usuário vai ficar imprimindo o valor, dando um enter, e logo abaixo vai estar impresso o dobro dele. Isso se o valor for maior que zero. Se porventura ele digitar um valor menor que zero, ele vai falhar aqui nesse teste. Num não vai ser maior que zero. Então ele vai falhar e ele já vai lá para o fim do programa. Já vai terminar a execução. Que aí para quem quiser testar ele. A próxima que a gente vai dar uma olhadinha é o do while, que aqui no caso, a gente não tem condição de teste no início. Mas como já tem um bom tempo já dessa aula, vou deixar para a próxima etapa. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.